Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é a pastora Aurilene. Eu sou pastora da Igreja Internacional da Graça de Deus e eu estou aqui para deixar uma mensagem com vocês aqui nesse canal, A Minha Vida de Pastora. E a palavra que eu tenho hoje para falar para você é sobre o tempo. Nós queremos tudo ao nosso tempo, queremos fazer tudo do nosso jeito e, na verdade, Deus tem um tempo preparado para todas as coisas. Se você crê na palavra de Deus, se você crê na mensagem do Senhor, acima de tudo do que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, se inscreva nesse canal, deixa seu like, mostrando que você gostou dessa palavra, né? Porque a palavra ela não tem que ser agradável a nós, ela tem que ser a verdade, né? E a gente tem que aprender a amar cada dia mais essa palavra, que é a palavra de Cristo. E eu quero dizer para você que tudo tem um tempo. E às vezes nós queremos as coisas ao nosso tempo. Nós desejamos as coisas ao nosso tempo e quando aquilo não vem do nosso jeito, a gente fica triste. Às vezes ficamos decepcionados, queremos sair da nossa posição, queremos deixar o lugar onde Deus nos trouxe. E às vezes queremos desistir da vida, porque a gente acha que Deus esqueceu da gente. E na verdade não é isso, meus queridos, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Assim aconteceu comigo e com você. Se você já aceitou Jesus na sua vida, você sabe que a sua vida antes de Cristo, ela não tinha forma e ela era vazia. Porque você se alegrava com bebidas, você se alegrava com drogas. Eu não sei qual que era a sua alegria. Talvez uma noite na balada fosse a sua alegria. Por exemplo, eu tinha uma depressão, sabe? Mas eu não posso explicar bem como uma depressão, porque não era assim que eu via as coisas naquele tempo, né? Antes de eu aceitar Cristo. Eu aceitei Cristo com 12 anos. Então hoje eu sei que o que eu tinha era um vazio, né? Era uma falta da presença do Espírito de Deus dentro de mim. E naquela época a gente não tinha esse entendimento que nós temos hoje, a informação que nós temos hoje, né, na internet, com os médicos, que o que eu tinha, digamos que fosse um encaminhamento para uma depressão, né, e eu tinha uma tristeza dentro do meu coração, por mais que eu sorrisse, brincasse, fizesse muitas brincadeiras, mas a minha vida estava sem forma e vazia. E essa mensagem é para você, porque às vezes nós estamos sem forma e vazios, porque nós estamos distante do nosso Criador. E a Bíblia diz que quando Deus criou, você pode ler na sua Bíblia, pode ser a Bíblia que você tem na sua mão, ou você pode baixar uma Bíblia aí no seu aplicativo. E ela diz assim que a Bíblia, versículo 2 diz: quando a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E a Bíblia diz: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Coloca uma coisa no seu coração: Deus, ele tem um plano, um projeto para você. E nesse projeto você está incluso nele. Sabe, ele tem algo preparado para você. E algo que vai te trazer alegria. Deus nunca vai querer trazer dor para alguém. Deus quer trazer alegria para você. Eu já vi crentes falando, né? E não tô aqui para discutir com nenhum crente. Pelo contrário, glorifico a Deus pela vida de todos os crentes em Jesus Cristo. Mas eu lhe digo uma coisa: há muitas pessoas que estão falando, porque a vida de crente é difícil, que a vida de crente é isso. Não, se você andar com Cristo, você tiver a sua vida pautada nas Escrituras Sagradas, Jesus disse que seria com você todos os dias da sua vida. Ele nunca vai te abandonar. Ele não tem me abandonado, sabe? Eu estou no ministério como pastora desde os meus 12 anos, né? Não, desde os meus 12 anos eu estou no ministério, não como pastora, desculpem. Mas depois que Deus me colocou como pastora, e eu tenho vivido o ministério e visto o que Deus tem feito na vida das pessoas, eu tenho visto que Deus tem um plano para todas as pessoas. E quando eu leio aqui no Salmo 104, 19, você pode abrir aí também para você ver. Você precisa sempre consultar as escrituras. Nunca acredite no que as pessoas falam, só porque elas falam. Não, você tem que verificar. Veja, abra a sua Bíblia. Tem que ter o hábito de ler a Bíblia. 104:19 diz assim, ó: e designou a lua para as estações, e o sol conhece o tempo de aparecer. Veja, tudo tem o seu tempo.
Se você ainda não conseguiu algo que você tanto deseja, não quer dizer que aquilo não vai vir ou que não vai acontecer. O tempo foi o próprio Deus que criou. Para quê? Para nos ensinar, né? A gente às vezes não está preparado para algumas coisas e a gente se sente super preparado para aquilo. Mas 2 Pedro 3:9, 2 Pedro é uma carta de Pedro 3:19, eu vou ler para vocês aqui na palavra de Deus, diz assim, ó, 3:19, diz assim, 3:19 não, desculpe, 3:9, deixa eu só anotar aqui. O Senhor não retarda, Deus não demora, isso que ele quer dizer, a sua promessa, ainda que alguns o tenha por tardia, alguns digam, vai demorar, tá demorando, sabe? E ele diz assim, ó, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Deus tem um plano para cada um de nós, mas nós precisamos analisar as nossas vidas, porque se a gente tentou até agora da nossa forma e não deu certo, sabe? Por que agora não podemos mudar e fazer do jeito de Deus? Vamos fazer do jeito de Deus. Porque se a gente fizer do jeito de Deus, com certeza vai dar certo, sabe? Porque Ele sabe de tudo. Ele tem o tempo e o modo para fazer tudo. Tudo tá nas mãos dele. Deus nunca perdeu o controle de nada, sabe? Então, meu irmão, minha irmã, você que tá aí do outro lado, eu não sei quando é que você vai escutar essa mensagem, vai ver essa mensagem, mas lembre que tudo que Deus faz é bom. Quando você lê Gênesis capítulo 1, quando eu iniciei aqui a mensagem para vocês, veja que tudo que Deus criou, Deus olhou e viu que era bom. Tudo que ele viu era bom. Ele falou, eu fiz, gostei, muito bom. E ele foi fazendo. Tudo que Deus faz é bom. Tudo. E Deus, ele fala aqui em Salmos capítulo 1, é muito bonito esse Salmos, né? Eu creio que todos vocês devem conhecer o Salmos 1, mas o Salmos 1 diz o seguinte, para a nossa meditação. Ele diz algo que a gente está sempre acostumado a olhar para um lado, né? Mas agora eu quero que você enxergue outra parte do versículo. E ele diz o seguinte, Salmos 1, versículo 3. Diz assim, ó, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo quando fizer, prosperará. Veja bem, aqui ele está falando da pessoa que obedece a Deus. Mas eu quero te chamar a atenção a parte que ele diz que dá o fruto ao seu tempo, sabe? Na sua estação. Você tem algo para receber de Deus, você vai receber no tempo certo que Deus determinou para você, sabe? Você vai receber. Tudo que Deus promete para nós, Ele faz. E Ele quer fazer na sua vida, Ele quer te abençoar. Mas você tem que entender que todas as árvores, elas dão frutos no tempo certo, sabe? Você não vai ter jaca o ano todo, não vai, por mais que você goste de jaca, eu gosto muito de jaca, não tem jaca o ano todo. Eu posso comprar no mercado, que pode ter em outro mercado e tal. Mas quem mora no sítio sabe que não vai, eu morei em sítio, minha infância, e eu sei que toda estação tem aquela fruta que é daquele tempo. E assim é a nossa vida. Tudo que Deus tem para você, você vai receber. Você vai, mas tudo tem o tempo. Eclesiastes diz o seguinte, 3. Você pode abrir na sua Bíblia também. Eu sempre incentivo as pessoas a conferirem na palavra, porque é muito importante você verificar as escrituras. 3 diz assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem propósito, tudo tem tempo. As pessoas, elas querem tudo do seu jeito, sabe? Eu quero do meu jeito, eu quero no meu tempo, eu quero, sabe? Mas tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito. Você precisa crer nisso, creia nisso. Eu queria casar amanhã, a pessoa que é solteira diz, né? Eu queria ter filhos agora. Não, tudo tem o seu tempo, tudo tem uma estrutura, tudo tem, sabe, um projeto de Deus. E Deus quer que você se case, minha irmã. Deus quer, irmão, que você tenha uma mulher abençoada ao seu lado, sabe? Deus quer que você tenha uma família e que você, homem de Deus, seja um cabeça muito abençoado e perfeito para o seu lar. E você, mulher de Deus, ser uma mãe maravilhosa. Mas tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu tempo, tá bom?
Então que guarde esse seu coração, porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Vou fazer uma oração por você. E se você está inquieto, se você está triste, se você está desanimado, que o Espírito de Deus te anime nesse dia, tá bom? Feche seus olhos, por favor, que eu gostaria de orar por você. Meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa hora, eu venho diante da sua presença, meu Deus, para orar por essa pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor. Eu não sei em qual tempo essa pessoa estará ouvindo essa palavra, mas que o Senhor anime o coração dessa pessoa, porque muitas vezes essa pessoa está passando por um deserto, por um tempo difícil, por um momento difícil para essa pessoa. Mas eu te peço em nome de Jesus Cristo, entra com providência, Senhor, sobre a vida dessa pessoa nessa hora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te unja com óleo de alegria, em nome de Jesus. Tá bom? Então um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, tá bom? Deus abençoe!